existe um caminho que nos aponte, nos direcione para a consolidação efetiva da universalidade do SUS no país? Sim, tem. E eu quero crer não, eu tenho certeza. Todas as propostas, estejam elas pautadas mais do ponto de vista epistemológico, digamos assim, pelo idealismo ou pelo ponto de vista mais pragmático. Por exemplo, você tem aqueles colegas antigos da USP ou do laboratório de Campinas, e você tem uns companheiros mais pragmáticos lá da UERJ. Entretanto, ao longo de todo esse Brasil, você tem uma farta literatura de experiências que mostram, tanto do ponto de vista gerencial administrativo, quanto do ponto de vista da capacidade de técnicas operacionais, como da clínica, particularmente, operacionalizar a rede. Por outro lado, quando a gente pega portarias ministeriais, como a 4279 de 2011, o próprio decreto 7508 de 2011, quando você pega a Política Nacional de Humanização, você tem ali ideias normativas que buscam sistematizar orientações teóricas distintas de organização e gerência, para prover a organização da rede. Sim, você tem. Então, quando a gente pega, por exemplo, orientações teóricas, como aquelas propostas pelo professor Genivilar Mendes, em publicações de 2001, onde ele fala dos componentes de rede, como montar componentes de rede que passem pela organização das ações de saúde pública, pelos pontos de rede e pela organização administrativa. Então a gente hoje tem elementos teóricos e técnicos que nos façam andar no caminho. O nosso limite foi político, está sendo político. Neste exato momento, a gente está sofrendo, digamos assim, uma regressão aos pressupostos do que foi pensado em 1966. Então, em 1966, quando todos os IAPs se organizaram em NPS, ali se montou uma estrutura básica de um sistema que não deveria ser regido pela universalidade e pela integralidade. Agora, era um sistema muito bem organizado. Era tão organizado que ele, hoje, no meu ponto de vista, o grupo que está hoje no Ministério da Saúde não está tendo muito trabalho de, por dentro do Ministério, são ações que a gente não visualiza, por exemplo, organizar o Ministério da Saúde para a gente enfatizar de maneira decisiva o modelo hospitalocêntrico. Por exemplo, a supressão de ações da SEGETS, da Secretaria de Gestão, e algumas ações de integralidade, a incorporação de tudo isso, o favorecimento e a incorporação de tudo isso na Secretaria